Olá, eu sou o Guilherme, acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje, nós vamos ver um problema bem simples, cuja solução envolve sistemas lineares, para que nós possamos utilizar o nosso novo método de resolução de sistemas, o método do escalonamento. O problema é o seguinte: um motorista quer fazer uma viagem de 780 km em 2 etapas, de modo que o triplo da extensão da primeira etapa seja igual a 51 km a mais que a metade do comprimento da segunda etapa. Quantos quilômetros ele deverá percorrer em cada etapa? Eu sugiro que agora você pause o vídeo e tente resolver sozinho esse problema. Então aqui eu já extraí as informações principais do nosso problema. Nós queremos dividir um percurso de 780 km em 2 etapas. Aqui, por exemplo, nosso percurso de 780 km, nós queremos dividir em 2 etapas. Por exemplo, dessa maneira aqui. Primeira etapa, segunda etapa. Essa divisão ela tem que satisfazer 2 regras impostas pelo nosso problema. A primeira delas é que a soma das extensões dessas 2 etapas deve ser 780 km. Ou seja, eu divido meu percurso em 2 partes. A extensão da primeira parte mais a extensão da segunda tem que dar a extensão total, que é 780 km. Já a segunda regra é: o triplo do comprimento da primeira etapa tem que ser 51 km a mais do que a metade do comprimento da segunda etapa. Da forma como está escrito, o problema parece um pouco complicado. Então, para isso, nós vamos traduzir ele para a linguagem matemática. Nós queremos saber, então, o problema pede os comprimentos de cada etapa. Então, vamos dizer que a extensão da primeira etapa em quilômetros seja igual a x e a extensão da segunda etapa em quilômetros seja igual a y. Dessa forma, o problema se reduz a calcular o comprimento de x, o comprimento da primeira etapa e da segunda etapa, que vai estar indicado por x e por y, respectivamente. Agora vamos traduzir essas 2 regras aqui em termos matemáticos. A primeira regra diz o seguinte: a soma das extensões dessas 2 etapas deve ser 780 km, ou seja, x mais y, x é o comprimento da nossa primeira etapa, y é o comprimento da segunda etapa, x mais y tem que ser igual a 780 km. Aqui na minha equação eu não vou incluir a unidade de medida quilômetros, para facilitar a nossa escrita. Mas nós sabemos que o x e o y serão números e que estarão representando a distância em quilômetros. Ao final do problema, quando nós terminarmos de resolver e ele encontrar o x e o y, a resposta nós enunciaremos em quilômetros. Já a segunda regra diz o seguinte: o triplo do comprimento da primeira etapa, ou seja, 3 vezes x, tem que ser igual a 51 km a mais que a metade do comprimento da segunda etapa, ou seja, tem que ser igual a 51 km mais a metade do comprimento da segunda etapa, que vai ser 1/2 vezes o y. Para escrever nossa equação no formato padrão, vamos passar esse termo 1/2 y, que ele está somando aqui, vamos passar para o outro lado da igualdade com ele subtraindo. Ficaremos com o seguinte: então nós temos essas 2 equações. A seguir nós vamos escrever um sistema com essas 2 equações. Então nós temos x mais y igual a 780 e 3x menos 1/2 y igual a 51. O que significa esse sistema? Colocar essas 2 equações nesse formato aqui com essa chave. Significa que nós queremos encontrar valores de x e y que satisfaçam essas 2 equações simultaneamente. E é exatamente isso que nós queremos para o nosso problema. Ou seja, se nós dividimos, se a primeira etapa tem x quilômetros e a segunda etapa y quilômetros, as 2 regras do nosso problema impõem que isso tem que acontecer
e isso aqui também tem que acontecer. Ou seja, isso está resumido nessa escrita aqui, que o x e o y têm que satisfazer essa primeira equação e a segunda equação, que são a primeira regra e a segunda regra que o nosso problema exige. Portanto, esse aqui é o sistema linear que vai reger o nosso problema. Então, agora que nós temos o sistema, é só aplicar o nosso método do escalonamento para resolver ele. Como aqui, nessa primeira equação, o coeficiente do x é 1, nós vamos fixá-lo na primeira posição, porque é mais fácil de manipular o 1, certo? Manipular essa equação. Então, aqui, para o nosso processo de escalonamento do nosso sistema, nós já vamos fixar essa equação aqui. Então, x mais y igual a 780. A seguir, nós temos que encontrar um número, multiplicar a primeira equação por esse número, de modo que, quando nós somarmos com essa segunda equação, nós vamos eliminar a incógnita x, certo? Como aqui na segunda equação, o coeficiente do x é 3, se nós multiplicarmos a primeira equação por menos 3, nós conseguiremos fazer isso. Então, o que nós estaremos fazendo é o seguinte: multiplicar a primeira equação por menos 3, multiplicando termo a termo, nós teremos o seguinte: menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y, igual menos 3 vezes 780, menos 2.340. E eu vou repetir essa equação aqui embaixo. 3x menos 1 meio y igual 51. Agora nós vamos somar essas duas equações. Menos 3x mais 3x, ficaremos com 0x. Menos 3, menos 3y menos 1 meio y, vamos ter menos 7 meios de y, igual menos 2.340 mais 51, nós teremos menos 2.289. E essa equação nós vamos substituir, colocar como a segunda equação no nosso novo sistema. Menos 7 meios y igual a menos 2.289. Então, essa é a forma do sistema que nós queremos chegar, que chama-se a forma escalonada. Então, o coeficiente do x na segunda equação ele vai estar zerado. Então, agora fica fácil resolver. Só vou apagar aqui. Começando pela segunda equação, nós temos o seguinte: menos 7 meios y igual menos 2.289. O 2 está dividindo, passa do outro lado da igualdade. Multiplicando, nós teremos menos 7y igual menos 2.289 vezes 2, que nós obteremos menos 4.578. Agora, o menos 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Teremos y igual menos 4.578 dividido por menos 7. Isso é igual. 4.578 dividido por 7 dá 654. Menos com menos dá mais. Portanto, o nosso y vale 654. Agora, já tendo o valor de y, nós substituímos a primeira equação para calcular o valor de x. Então, na primeira equação nós teremos x mais y, que nós sabemos que é 654, igual 780. Segue-se aqui, então, passando 654, subtraindo do outro lado da igualdade, nós teremos x igual a 780 menos 654, portanto, o nosso x vale 126.
Portanto, nosso x vale 126. Então, a nossa unidade de medida é o quilômetros. Então, o x vai ser 126 km e o y 654 km. Portanto, uma maneira de dividir o nosso percurso de modo a satisfazer essas duas regras é a primeira parte tendo 126 km de extensão e a segunda parte 654 km de extensão. Portanto, essa é uma solução do nosso sistema. Agora, uma pergunta natural é: existem outras maneiras de dividir esse caminho? De modo a satisfazer essas duas regras impostas pelo nosso problema? Note que, se x é o comprimento da primeira etapa do percurso e y é o comprimento da segunda etapa do percurso, então nós já vimos que x e y vão ter que satisfazer essa primeira equação e essa segunda equação que nós colocamos no nosso sistema. Ou seja, o x e o y têm que fazer simultaneamente essas duas equações. E ao longo do nosso processo, nós encontramos que esse sistema tem somente uma solução que é dada são esses números aqui. Portanto, essa solução é única, ou seja, essa é a única maneira de dividir o nosso percurso de modo a satisfazer as duas etapas do nosso percurso. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.